Olá, começa agora o MPTV. Confira as principais informações sobre a atuação do Ministério Público do Piauí. PGJ dá posse a 2 novos promotores de justiça substitutos. Na Semana da Criança, acompanhe uma entrevista sobre a atuação do MP na defesa dos direitos das crianças e adolescentes. MPPI incentiva apadrinhamento afetivo por meio da campanha Apadrinhar é Transformar Vidas. Prorrogado o prazo de submissão de artigos científicos para a nossa revista eletrônica. Essas e outras informações você acompanha a partir de agora. O Conselho Superior do Ministério Público empossou 2 novos promotores de justiça substitutos. O momento solene ocorreu durante sessão ordinária do órgão colegiado do MPPI. Diego Melo e José Mauriene passam a integrar o quadro de membros do Ministério Público do Piauí, assumindo a função de promotor de justiça substituto. Inicialmente, houve a leitura do termo de posse realizado pela secretária-geral do Gabinete do Procurador-Geral de Justiça, Everângela Barros. Em seguida, os 2 integrantes fizeram o juramento de desempenhar as funções do cargo de promotor de justiça. Um prazer, um sentimento que eu não consigo descrever. Foram muitos anos, a batalha, muito estudo, muita abdicação, muita determinação, mas sempre com fé em Deus de que esse tão sonhado momento iria chegar. E chegou, como eu disse no meu discurso de posse, para mim é um milagre, porque em vários momentos a gente cansa, a gente pensa em desistir, mas somente com a força de Deus que a gente prossegue. Foi uma situação bastante engrandecedora e bastante enriquecedora em termos de conhecer os membros e também sentir a energia da instituição e já pensando em assegurar os objetivos institucionais tão caros ao Ministério Público. Finalizados os ritos de posse, os conselheiros saudaram os novos promotores e desejaram sucesso na jornada profissional. Agora, eles passarão pelo curso de adaptação e, posteriormente, serão encaminhados para as comarcas. Estamos na Semana da Criança e nós vamos aproveitar para falar sobre a atuação do Ministério Público na promoção e defesa dos direitos da criança e do adolescente. E para isso nós convidamos a promotora de justiça Joselice Carvalho, coordenadora do Centro de Apoio Operacional de Defesa dos Direitos da Infância e Juventude. Doutora, seja bem-vinda ao nosso MPTV. Muito obrigada, eu fico muito feliz pelo convite, né? Afinal, a gente está falando aqui sobre a Semana da Criança, sobre os direitos da criança e adolescente. É muito importante a gente estar sempre divulgando a nossa atuação, os direitos a este público, né? De forma a deixar ao alcance da sociedade todo o conhecimento que a gente puder passar. De maneira geral, doutora, como se dá o trabalho do Ministério Público no que diz respeito à defesa dos direitos da criança e do adolescente? Nós trabalhamos em várias frentes, né? Bem distintas, que uma é a área do ato infracional, no qual nós nos deparamos com os adolescentes em conflito com a lei, né? E que necessitam de aplicação de medidas socioeducativas. Isso a gente trabalha em processos judiciais, né? Fazendo a representação ou muitas vezes aplicando remissões, né? E encaminhando, em muitos casos, para aplicação de medidas de proteção ou medidas socioeducativas, em especial em meio aberto. A outra frente que o Ministério Público trabalha é a que a gente costuma dizer não infracional, a área protetiva. Isso engloba criança e adolescente. São aquelas crianças que estão em situação de vulnerabilidade, que são acompanhadas pelo Ministério Público, toda a rede de proteção que é acompanhada pelo Ministério Público, todos aqueles equipamentos que trabalham com o atendimento da criança e do adolescente. Então, a gente acaba fazendo fiscalizações, ajuizando ações civis públicas quando é necessário, quando a gente verifica que o serviço não está funcionando a contento ou, às vezes, nem funcionando está. Então, o Ministério Público busca fazer com que esse sistema de garantia de direitos, a rede de proteção,
do qual ele faz parte, funcione da melhor forma possível e coordenados, né? Conversando, dialogando, para que a gente possa trabalhar em conjunto dentro dessa rede com o intuito de minimizar os problemas, as vulnerabilidades que essas crianças e adolescentes se encontram. Dentro dessa rede de proteção, né, é importante a gente falar, por exemplo, da escuta especializada, que é um projeto do Ministério Público, né? Queria que a senhora falasse sobre esse projeto especificamente. Bom, a Lei 13.431 de 2017, ela é uma lei que ela é nova, ela visa evitar a revitimização de crianças e adolescentes vítimas e testemunhas de violência, ou seja, para que a gente possa ouvir essas crianças, seja ela em juízo, através do depoimento especial nas delegacias de polícia, através do depoimento especial ou dentro do sistema de garantia de direitos, para a proteção, para a aplicação das medidas de proteção, que a gente chama escuta especializada, é preciso uma série de fatores, de uma organização e uma qualificação para os profissionais que vão fazer essas entrevistas. Até bem pouco tempo, essas entrevistas eram feitas de uma forma muito empírica e, assim, digamos assim, sem nenhum tipo de método, sem obedecer a um padrão feito por qualquer pessoa, né? E acabava que a criança era escutada várias vezes dentro da rede, o que não é mais possível hoje, né? E as informações que essa criança podia passar se perdiam, né? Nessas várias oitivas e que não se concentrava numa em que fosse trabalhada realmente técnicas de entrevista. Para isso, a lei criou essas duas formas, né, que é o depoimento especial e a escuta especializada. O Ministério Público do Estado do Piauí, verificando que no Estado do Piauí nenhum dos municípios tinha implementado ainda a escuta especializada, até o ano de 2000, lançou um projeto, né? Esse projeto hoje, nós temos 198 municípios já trabalhando a implementação da escuta especializada. Depois do lançamento do nosso projeto Acolher, né, no qual a gente já visitou as 9 regionais do Piauí, né, e vem fazendo várias reuniões com os promotores de justiça. A gente atualmente já tem 218 municípios dos 224 trabalhando na implementação da escuta especializada. E desses 218 municípios, 35 já terminaram todo o processo de implementação. Hoje nós temos 35 municípios já aptos a fazer a escuta especializada de crianças e adolescentes dentro da rede de proteção, inclusive com o profissional devidamente capacitado pelo Ministério Público. Um outro ponto dentro dessa organização para o atendimento é exatamente os fluxos, né? Os fluxos que são criados a partir da iniciativa do próprio Ministério Público. Queria que a senhora falasse também sobre a criação, a elaboração desses fluxos, incluindo também outras instituições, organizações, né, envolvidas com esse objetivo de otimizar o trabalho. Os fluxos a gente vem trabalhando na 45ª Promotoria de Justiça, que é a promotoria a qual eu sou titular, e corresponde à área de proteção em Teresina, né? Teresina e agora Nazário novamente, né? Então, nós iniciamos em 2017 um trabalho de, digamos assim, de acompanhamento, de fomento de criação de fluxos, né, com a rede. Não é o Ministério Público que desenha, o Ministério Público ele só está ali fomentando, dentro das reuniões, a elaboração desses fluxos para a gente pactuar caminhos, para a gente pactuar prazos, né, e referências e contrarreferências, porque ficava tudo muito solto e a gente precisava fazer um combinado entre todos os parceiros para que a gente prestasse um serviço melhor à sociedade. Nós iniciamos com o fluxo do trabalho infantil, depois nós partimos para o acolhimento institucional,
Depois nós trabalhamos com o fluxo das aplicações de medidas de proteção do Conselho Tutelar na área de educação e saúde. E agora nós estamos trabalhando essa aplicação também na área da assistência social. Ou seja, essa interlocução entre Conselho Tutelar, Ministério Público e SUAS, em todos os seus níveis de complexidade. Doutora, e como se dá essa parceria, né, interinstitucional com essas outras instituições, organizações que têm em comum esse mesmo objetivo de garantir e proteger os direitos das crianças e adolescentes? Inicialmente, a gente abre um procedimento aqui na promotoria, né? E a partir desse procedimento, a gente convida todos os órgãos parceiros, né? A gente conversa muito sobre como é que nós estamos trabalhando hoje, quais as divergências, os pontos divergentes, os pontos em que nós estamos fazendo retrabalho, ou seja, dois órgãos fazendo o mesmo trabalho, quando na verdade a competência é de um ou de outro. A gente busca delimitar muito essas competências dentro das normas, das normativas dos setores. A gente se pauta muito nas orientações do CNAS, nas resoluções, para que a gente possa andar conforme a legislação, essa legislação passa, e que a gente precisa observar e que muitas vezes a própria rede não conhece. Doutora, agora a gente fala sobre, queria que a senhora fizesse uma avaliação, na verdade, sobre os avanços, né, que o trabalho do Ministério Público já teve ao longo dos anos na proteção, na defesa dos direitos das crianças. Além da escuta especializada, né, e do acompanhamento dos casos individualizados ou em situações situações em que crianças e adolescentes são afetadas de formas coletivas, né, o Centro de Apoio ele vem desenvolvendo alguns projetos, né? E o interessante desses projetos, a gente vem acompanhando agora e colocando para que todos tenham acesso na página do Ministério Público, através de BI, né? Porque são dados fidedignos, dados apurados dentro de procedimentos administrativos do Ministério Público, no qual nós temos as informações comprovadas, né? Nós atingimos já um patamar de 129 municípios com fundos da criança e do adolescente, né, que são os FIAs, após a intervenção do Ministério Público. Nós temos esses 32 municípios já com a escuta especializada e 218 trabalhando para implementar, né, desses 35 chegaram ao final, mas o trabalho foi de 218 municípios, ainda não conseguimos chegar nos 224, mas pretendemos chegar lá, né? Tudo é uma questão de tempo, né, de desenvolvimento. E agora, recentemente, nós elaboramos um novo projeto que é exatamente para que a gente possa aferir o quantitativo de planos, o quantitativo de municípios que têm o plano, mas que não o implementaram, o quantitativo de municípios que não têm o plano e o quantitativo também daqueles que têm o plano, já implementaram. E dentro dessa implementação, a gente vai aferir também a questão das suas vulnerabilidades, para que a gente possa saná-las através do próprio relatório do CNMP, né, que faz com que o Ministério Público faça anualmente uma inspeção nas medidas socioeducativas em meio aberto dos municípios. E como a sociedade pode ajudar, né, nesse trabalho desempenhado pelo Ministério Público do Piauí? A sociedade ela pode ajudar de várias formas. Uma das formas muito importantes e simples de se fazer, de se ajudar a criança e o adolescente, e os trabalhos que são desenvolvidos, é fazer a destinação através do Fundo da Infância. Essa destinação é feita na própria declaração do imposto de renda, nos meses da declaração, né, de apuração do ano de exercício. Outra forma que as pessoas precisam se apropriar também
é participação em conselhos, inclusive o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, né? Participando de organizações não governamentais, se envolvendo nessas organizações e participando como sociedade civil, né? E no caso de identificar, por exemplo, doutora, uma violência, né? Às vezes a sociedade, alguém presencia uma violência para uma criança, com um adolescente, como proceder? O importante, o mais importante, o essencial é não se calar. Buscar um órgão da rede de proteção para fazer a denúncia, pode ser o Ministério Público, pode ser o juizado, pode ser uma delegacia de polícia, pode ser um conselho tutelar, né? Mas também existe uma forma de ser feita essa denúncia da sua casa através do Disque 100. Você não precisa se identificar, basta você dar as informações necessárias para que se identifique o caso, se individualize aquele caso e as autoridades possam chegar até ele. Doutora, nós agradecemos a sua participação aqui no nosso MPTV, trazendo esses pontos importantes, né, na defesa dos direitos da criança e do adolescente. Nosso muito obrigada. Nós aqui agradecemos o convite, né, e essa oportunidade da gente estar falando desse tema. O Centro de Apoio Operacional de Defesa da Infância e Juventude, CAUDIGE, incentiva o apadrinhamento afetivo por meio da campanha Apadrinhar é Transformar Vidas. Previsto no Estatuto da Criança e do Adolescente, o apadrinhamento afetivo deve criar vínculos externos de convivência familiar e comunitária para as crianças que vivem nos abrigos de acolhimento provisório. O apadrinhamento é um momento em que a pessoa se dispõe a ajudar a criança ou adolescente que está institucionalizado, seja financeiramente, seja afetivamente, fazendo com que essa criança e adolescente tenha acesso à sociedade de uma forma geral, ao mundo exterior, à instituição de acolhimento, enquanto ele se encontra naquele momento de tentativa de reinserção para a família nuclear ou um caminho abreviado para a adoção. No Piauí, existem os serviços de acolhimento institucional e familiar, como o Lar da Criança, que abriga mais de 40 crianças até os 12 anos de idade. O casal ou a pessoa que se disponibiliza a ser padrinho afetivo, ele é padrinho da instituição. Passa por toda uma triagem, né, com a equipe técnica e assim, como ele é padrinho da instituição, então ele leva a criança com disponibilidade que preenche o perfil a ser apadrinhado. Não necessariamente a gente vai dizer só criança A ou criança B. Ele é padrinho de forma geral. Andressa é voluntária no Lar da Criança e se sentiu motivada a dar mais atenção e afeto aos acolhidos e optou pelo apadrinhamento afetivo. Eu comecei a trabalhar aqui e me apeguei a uma criança, né? E comecei a procurar o que era ser madrinha afetiva, conversei com o pessoal da casa e vi que essa criança necessitava de muito amor, muito carinho. E ter um lar familiar, que eu acho que é o que eles mais precisam. Às vezes eles só precisam de um amor, de um carinho, de um passeio, porque eles já passam tanto tempo aqui que você sendo madrinho ou padrinho, você leva eles para passear, assim, para eles é uma coisa de outro mundo. Além das documentações exigidas, o apadrinhamento afetivo busca principalmente ser lugar de amor e atenção para as crianças em situação de vulnerabilidade social. A gente ser munido de amor, responsabilidade, muito carinho, afeto, né, para poder proporcionar a essa criança todos esses itens. Qualquer pessoa, a partir de 18 anos, pode ser madrinha ou padrinho de uma criança que esteja em acolhimento. Basta você buscar uma das nossas instituições aqui em Teresina ou em outro local que possua instituição de acolhimento para fazer parte desse propósito maior que é ajudar crianças e adolescentes. E veja a seguir, o Ministério Público oficializa parceria com a Escola de Governo do Piauí. Acompanhe ainda o nosso Giro de Notícias. Até já! Aí Maria foi promovida, parabéns. Aê! Vai acumular umas funções, mas você consegue. Não, ela dá conta sim. Cargo de chefia vai coordenar tudo. Super tranquilo. Você vai conseguir, Maria. Gente, eu vou ali rapidinho e já volto.
Ansiedade não é frescura. Ansiedade é uma doença. Saúde mental também é saúde. Fale, ouça, peça ajuda. Apoio Ministério Público do Piauí. A Arapuca tá armada para você cair. Números estranhos pedindo transferências ou seus dados. Tome cuidado. É golpe. Ligue 127 e denuncie crimes virtuais. Estamos de volta com o MPTV. Foi oficializada uma parceria entre o Ministério Público e a Escola de Governo para servidores do Piauí, para a oferta de cursos aos integrantes da nossa instituição. O Procurador-Geral de Justiça recebeu a equipe da Escola de Governo do Piauí para oficializar a parceria. A instituição promove ações de aperfeiçoamento de lideranças na gestão pública através de ofertas de cursos nas áreas voltadas para a administração, gerenciamento de projeto, entre outras. A gente está mesmo aqui firmando uma aliança, um compromisso no sentido de estar unidos para fortalecer a qualificação dos servidores. É colocando a escola de governo, todos os cursos, toda a nossa estrutura de professores à disposição do Ministério Público para qualificar servidores em geral, promotores, enfim, unindo esforços, né? A gente traz essa possibilidade de colocar aqui à disposição professores e cursos que sejam de interesse para melhorar, né, a qualificação dos servidores. Com a parceria, os integrantes do Ministério Público terão acesso aos cursos de capacitação ofertados pela escola. Além disso, o Ministério Público também disponibilizará vagas em cursos e formações para a escola de governo. Começamos com o Power BI, com turmas básicas e avançadas, que vamos começar agora no dia 15 de outubro. Porque o nosso objetivo não é só a parte de instrução e de capacitação técnica, mas também de melhorias de relacionamento, melhorias de todos nós, porque nós somos pessoas e precisamos dessas melhorias. Olá, começa agora mais um giro de notícias do MPPI. Vamos aos destaques da semana. O Ministério Público do Piauí esteve presente ao longo da campanha eleitoral deste ano, acompanhando o pleito nos 224 municípios do estado. De acordo com o coordenador do Grupo de Apoio aos Promotores Eleitorais, o promotor de Justiça Jorge Pessoa, foram registrados até domingo, dia 6 de outubro, 362 denúncias pelos crimes eleitorais, apenas pelo canal da ouvidoria. Ele fez um balanço da atuação do Ministério Público Eleitoral. As eleições foram tranquilas, registrando alguns atrasos por conta de algumas situações de urnas que foram trocadas, mas, no geral, a participação de todos os membros do Ministério Público tornaram este pleito de forma segura, limpa e transparente. Agradecer empenhoradamente a todos os colegas que se fizeram presentes nas comarcas, cidades, se deslocando pelos mais rincões do nosso estado e que transformaram todo esse pleito em um sucesso. E o Ministério Público Eleitoral continua recebendo denúncias de crimes e ilícitos eleitorais que possam ter ocorrido durante o pleito deste ano. Para entrar em contato com a ouvidoria do Ministério Público, é só apontar a câmera do seu celular para o QR Code que aparece no canto da tela. A denúncia pode ser feita de forma anônima. Após a ação civil pública ajuizada pela Promotoria de Inhuma, a Justiça determinou que a empresa Equatorial Piauí regularize o fornecimento de energia elétrica nas cidades de Inhuma e Ipiranga do Piauí. Na decisão, o juiz titular da comarca de Inhuma estipulou o prazo de 30 dias para a distribuidora de energia apresentar um projeto para a regularização do serviço. Em caso de descumprimento, foi estabelecida multa fixa no valor de R$10 mil, acrescida de R$1.000 por dia de atraso. De acordo com o promotor de justiça Gessé Mineiro, titular da Promotoria de Inhuma, a precariedade do fornecimento de energia tem afetado gravemente os serviços públicos em ambos os municípios, incluindo os de saúde, educação e o Poder Judiciário, comprometendo o funcionamento de equipamentos essenciais e prejudicando a continuidade dos serviços prestados à população.
E foi lançado esta semana o 9º Prêmio de Jornalismo do Ministério Público do Piauí com o tema MPPI, Promover Direitos e Transformar Vidas. Serão avaliados trabalhos jornalísticos em 3 categorias: reportagem escrita, reportagem em vídeo e reportagem em áudio. Os 2 vencedores em cada categoria vão receber premiação em dinheiro nos valores de R$ 5.000 para o primeiro colocado e de R$ 3.500 para o segundo colocado. Mais informações sobre o prêmio e o edital completo podem ser acessados no site do MPPI. O resultado definitivo deve ser divulgado no dia 18 de dezembro, durante a Semana do Ministério Público. E o Giro de Notícias do MPPI fica por aqui. Até a próxima semana. O projeto Ábaco Abrindo as Contas, idealizado pelo Ministério Público por meio da 36ª Promotoria de Justiça de Teresina, em parceria com o Tribunal de Contas do Piauí, deu início a uma série de oficinas para apresentar à sociedade as ferramentas utilizadas para a gestão pública orçamentária. A primeira oficina foi destinada às entidades ligadas à defesa dos direitos das pessoas com deficiência e pessoas idosas. Divulgar todas as informações que o governo e o Tribunal de Contas e outros órgãos botam à disposição da sociedade na internet, para que as pessoas se apoderem desses dados e tudo e possam discutir orçamento, sugerir melhorias nos próprios portais de transparência e estudar orçamento para que as pessoas possam reivindicar para as suas áreas verbas, porque sem dinheiro não se faz nada. A oficina foi conduzida pelo auditor de controle externo do Tribunal de Contas do Estado. A realidade das pessoas mudam quando as pessoas mudam, quando elas participam mais das questões governamentais, quando a gente entende que os nossos problemas devem ser resolvidos pelos governos, mas com a nossa participação. Participar é essencial. Então, é um exercício de cidadania, é importante para todos nós. Aqui, neste momento, a gente convida a todos para defender o futuro dos nossos filhos, dos nossos netos. Então, essa é a essência deste projeto, abrir a consciência para a defesa do futuro. Tá? E a gente começa discutindo políticas importantes, que é aquela focada no idoso, focada nas pessoas com deficiência. E a gente vai dizer por que isso, se a gente faz isso realmente e se a gente faz isso gerando oportunidade. Na oportunidade estiveram presentes representantes de associações, organizações e entidades que atuam diretamente na promoção e defesa dos direitos da pessoa idosa e pessoa com deficiência. Eu acho de suma importância. Eu fiquei até surpresa quando a gente foi convidada e assim meio sem saber o que é que nós viemos fazer aqui. Mas depois, aos poucos, eu fui entendendo assim que a necessidade da gente conhecer, né? Conhecer as ferramentas, conhecer como é que a gente pode buscar os direitos da pessoa idosa, né? Eu trabalho num lar, no Lar de Santana, que é para pessoas idosas, e eu mesma sou idosa, não é? Então, eu acho que é extremamente importante a gente, primeiro, tomar conhecimento, conhecer as coisas para poder, né, agir, para poder ficar, não é, participar realmente do processo, né, de busca de soluções, né, para muitas questões que tem aí. As políticas públicas é muito importante tanto para a pessoa com deficiência como a pessoa idosa. Então, a gente precisa dessas oficinas para ter informações e a gente levar para a nossa comunidade, que é a nossa comunidade do Instituto Conectar. O Conselho Editorial da Revista Eletrônica do Ministério Público do Piauí publicou o edital de prorrogação de prazo de submissão de trabalhos para a 6ª edição da publicação. Os interessados poderão enviar seus artigos científicos para avaliação até o dia 8 de novembro. As submissões devem ser realizadas por meio de formulário eletrônico disponível no site do MPPI. Lá você também encontra o edital completo com as orientações e normas pertinentes. A revista eletrônica do MPPI é destinada à veiculação de trabalhos científicos sobre temas de interesse e relevância para o Ministério Público e para a sociedade, tendo como missão servir a comunidade como um instrumento de informação e divulgação das inúmeras contribuições
e pesquisas produzidas pertinentes à atuação ministerial e que merecem ser publicadas. Essa edição do MPTV vai ficando por aqui. Para mais informações, acompanhe os nossos canais de comunicação. Eu aguardo você na próxima semana.